O Quilombo dos Palmares ficava na capitania de Pernambuco, atual região de União dos Palmares, Alagoas. Era uma grande comunidade, um reino formado por escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras. O Quilombo ocupava uma área muito grande. Naquele momento sua população alcançava por volta de 30.000 pessoas. O homem mais conhecido da história do Quilombo é sem dúvidas Zumbi dos Palmares, um herói para muitos. Zumbi nasceu na Serra da Barriga, na atual União dos Palmares, Alagoas, livre, no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo quando tinha aproximadamente 6 anos. Batizado como Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim, e ajudava diariamente na celebração da missa. No entanto, a existência das cartas que contam esses acontecimentos ainda é um mistério, por isso é muito difícil sabermos algo sobre a infância e adolescência de Zumbi. Sabemos muito pouco sobre a vida de Zumbi. Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, que já estava cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, se aproximou de Ganga Zumba, o líder do Quilombo, com uma oferta de paz. O governador ofereceu a liberdade para todos os escravos foragidos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. Zumba imediatamente aceitou a proposta, mas Zumbi, seu sobrinho, rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba, que acabou sendo envenenado por um seguidor de Zumbi. Assim, o comando passou para as mãos de Zumbi, cujos aliados haviam acabado de assassinar o homem que iria acabar com o terrível conflito entre Palmares e os portugueses. Zumbi prometeu continuar a resistência contra os portugueses. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694 a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu reduto. Mesmo apunhalado ele resistiu, mas foi morto com 20 guerreiros quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. Em Recife, foi exposta a cabeça em praça pública no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi. Em 14 de março de 1696, o governador de Pernambuco Caetano de Melo e Castro escreveu ao rei: "Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem que esta empresa acabou com os Palmares." Muitos defendem que Zumbi havia sido um herói que buscava o fim da escravidão e da opressão portuguesa. No entanto, com base em estudos recentes, podemos ver que a luta de Zumbi era totalmente diferente. Alguns autores levantam a possibilidade de que Ganga Zumba, e não Zumbi, teria sido o verdadeiro herói do Quilombo dos Palmares. Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão. Era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. As etnias de que procederam os escravos negros do Brasil praticavam e praticam a escravidão ainda hoje, na África. Não raramente capturavam seus iguais para vendê-los aos traficantes. Ainda o fazem. Não faz muito tempo, os bantus, do mesmo grupo linguístico de que procede Zumbi, foram denunciados na ONU por escravizarem pigmeus nos Camarões. José de Souza Martins. José Murilo de Carvalho, em Cidadania no Brasil, diz o seguinte: os quilombos mantinham relações com a sociedade que os cercavam, e esta sociedade era escravista. No próprio Quilombo dos Palmares havia escravos. Não existiam linhas geográficas separando a escravidão da liberdade. Segundo alguns estudiosos, Ganga Zumba teria sido assassinado, e Zumbi foi feito líder. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Ganga Zumba, envenenando-o, e Zumbi assumiu o governo e o comando-chefe do Quilombo.
Seu governo também teria sido caracterizado pelo despotismo. De acordo com Edson Carneiro, em O Quilombo dos Palmares, Nina Rodrigues esclarece que nos Palmares havia um governo central despótico, semelhante aos da África na ocasião, e complementa: se algum escravo fugia dos Palmares, eram enviados negros no seu encalço, e, se capturado, era executado pela severa justiça do Quilombo. Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história. Símbolo da resistência e luta contra a escravidão, lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. Apesar de serem vistos por alguns movimentos e setores da sociedade como representantes da resistência à escravidão, muitos quilombos contavam com a escravidão internamente. Esta prática levou vários teóricos a interpretarem a prática dos quilombos como um conservadorismo africano, que mantinha as diversas classes sociais existentes na África, incluindo reis, generais e escravos. Não podemos nos surpreender com os próprios quilombos terem escravos, infelizmente era algo muito comum na época entre os libertos, muitos negros que haviam se tornado livres, se tornaram grandes senhores de escravos, como por exemplo, Zé Alfaiate, o maior traficante de escravos do Brasil. O mais surpreendente disso tudo, é o fato de alguns historiadores quererem transformar Zumbi em um herói contra a escravidão, quando na verdade, ele próprio tinha escravos. Se o acordo de paz de Zumba tivesse sido concluído, é bem provável que o destino seria muito melhor para os foragidos do Quilombo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.